Olá, meu amado e amada, meu abraço a você. Deus te abençoe. Hoje, 28 de abril de 2026, terça-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Ouça, Deus quer sempre abençoar. Não vai ser diferente hoje, tá certo? Salmo 3, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo está a tua bênção. Salmo 3, do versículo 1 ao 2. Davi vai falar dessa sua aflição mediante seus inimigos, do 3 ao 4, da sua perfeita confiança em Deus, do 5 ao 8, essa fé que Davi tem em Deus. Já falamos do 5 e 6, hoje é o 7 e 8. Vamos aprender um pouco com esse texto. O que é que nós podemos aprender para nós hoje? O versículo 7 começa dizendo assim: Levanta-te, Senhor, salva-me. Olha, a confiança do crente Davi, ela está exclusivamente em Deus. Davi, sendo rei, podia confiar no seu exército, tudo isso, sabemos disso, mas ele tem essa confiança em Deus. Ele diz: Levanta-te, Senhor, e salva-me. Ele sabe que a salvação vem de Deus. No contexto de Davi, essa salvação com relação às guerras e tal e tudo, mas aqui é uma palavra profética também dessa salvação que está garantida para o futuro também. Então a confiança de Davi está em Deus. O que nós podemos aprender como cristão hoje, nos dias de hoje, na era cristã, depois do tempo de Jesus? Aqueles é que nós devemos ter a nossa confiança de fé, a nossa segurança de fé, sempre no Senhor Jesus Cristo, porque é Deus revelado no contexto do Novo Testamento. Amém? O Salmo 121, versículo 2, diz que do Senhor, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Deus que criou os céus e terra, é dele vem o nosso socorro, vem a nossa segurança. Então, levanta-te, Senhor, e salva-me. É ele que salva, tá certo? O versículo 7 continua dizendo assim: Deus meu. Por que Deus meu? Esta expressão, ela vai definir esse Deus pessoal, é o meu Deus. Não é um Deus alheio, um Deus que está distante, um Deus que está, sei lá, distante de você. Não, é um Deus, é o meu Deus, é o Deus meu, é um Deus pessoal, um Deus que me conhece e que eu posso chamar meu Deus. Lá em Romanos diz que eu posso chamar ele de Pai, Romanos capítulo 8, versículo 12, 13, 14, é o Abba, Pai, né? Então esse Deus meu, então essa expressão define que Deus é um Deus pessoal. Tenha medo de falar com Deus não, tá certo? Segundo Timóteo 2,19, Paulo entendeu assim, e escreve o seguinte: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que o confessa o seu nome. Amém. Que coisa graciosa. O Senhor conhece e mantém firme na palavra aquele que confessa o seu nome, essa confiança, declarar: a minha confiança está em Deus, a minha fé está em Deus e em nada mais. Amém. O versículo 7 ainda vai dizer assim: Pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Olha, no contexto de Davi de guerra, quando ele saiu para a guerra, que ele vencia, ele sabia que era Deus que dava a vitória. Isso é um aspecto que nós podemos aplicar no texto. Mas como o texto está mostrando essa questão da salvação para um futuro, nós podemos entender isso claramente. Amém? Portanto, Davi, ele vai entender isso, que o cristão, o crente Davi, o cristão verdadeiramente convertido, ele não busca vingança em Deus. Aliás, não busca vingança a ninguém. Porque diz: Pois fere nos queixos os teus inimigos, a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. É Deus que vinga, tá certo? Olhando para esse texto, entenda isso. O cristão não busca, não deseja, não quer vingança, não quer mal a ninguém. Agora eu quero que você entenda uma coisa: defender-se de um ataque covarde não é vingança. Vingança é se eu procurar assim, vou me vingar, vou matar. Agora, se o cara vem aqui, entrar aqui, eu estou aqui no templo gravando, o cara vem aqui entrar e diz assim, vou te matar, eu vou pegar ele pelo pescoço, primeiro, se eu tiver chance. Entendeu? Porque eu estou me defendendo, não é vingança. Entenda, defender-se não é vingança, mas é defender de um ataque covarde.
A questão de bater na face e dar a outra tem outro sentido, tá certo? Já expliquei aqui, vou voltar a explicar de novo. Mas entenda isso, tá certo? Quando ele diz, mas entenda que do Senhor é que vem a vingança. Agora, me defender de um ataque, o cara chega aqui me chamando, dizendo que eu sou ladrão, safado. Não, sou não, meu irmão. Eu posso me defender, claramente. Posso até botar ele na justiça, isso não faz mal a ninguém. Entenda isso. Isso não é se vingar, mas é buscar um direito que a própria lei dá a todos. Mas quando se trata de uma condição espiritual, de um ataque covarde espiritual, a vingança vem do Senhor. Amém? Então ele diz: os meus inimigos, e aos ímpios ele quebra os dentes. Isso é muito interessante, porque ele quebra, ele fere no queixo e quebra o dente dos ímpios, né? Eu vou dizer para você: inimigos e ímpios são a mesma coisa, tá certo? Porque quem é ímpio é inimigo e quem é inimigo é ímpio. Quem é inimigo do povo de Deus é ímpio, quem é ímpio é inimigo do povo de Deus e vice-versa, tá certo? Entenda isso, porque não tem outra coisa. Quem é contra Deus é contra, jamais vai ser a favor. Ele pode até mentir, disfarçar, como tem o nosso governo, né? Mentindo, dizendo, está querendo enganar os evangélicos. E você que é evangélico, meu irmão, que tem se enganado por esse negócio, pense direito, ore, tá certo? Mas vamos aqui ao texto que ele nos ensina isso graciosamente, tá certo? Para você entender essa questão dos inimigos de Deus, dos ímpios, que Deus quebra o queixo e fere os dentes, isso pode ser uma simbologia no sentido de que Deus vai trazer vingança, tá certo? Mas Romanos 5,10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vinda. Amém? Então, inimigo de Deus é aquele que ainda não se reconciliou com Deus através do Filho Jesus Cristo. Para o contexto de hoje, naquele contexto, o povo de Israel era o povo de Deus escolhido e continua sendo. Tem algo especial com o povo de Israel na vinda de Cristo, na sua segunda vinda, eles vão ser restaurados plenamente. Isso é uma história muito graciosa. Mas entenda isso, mano. Nós éramos inimigos de Deus. Hoje podemos chamá-lo de amigo. Foi assim que Jesus disse para os apóstolos: vocês são meus amigos. Porque agora vocês são convertidos, são meus, estão comigo. Entender isso é muito gracioso, mano. E o versículo 8 vai dizer assim: do Senhor é a salvação. Olha, a salvação pertence exclusivamente a Deus, através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que é o autor e consumador da nossa salvação e da nossa fé. A Bíblia fala isso claramente em muitos textos, do começo ao fim. Começa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde ele diz que vai pôr inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e este ferirá o calcanhar e tu lhe ferirá a cabeça. Já começa ali, a salvação está projetada ali em Gênesis 3,15. Aí vem, chega passa pelas profecias, passa pelos salmos, passa por tudo isso e chega na era cristã, e Jesus é a salvação. Então, essa salvação pertence. O salmista ele já disse naquele contexto assim: do Senhor é a salvação. Ele não diz será, pode ser, talvez, sei não, mas acho que sei lá, o cearense fala assim, né? Mas do Senhor é. Entendeu? Simples, ou glória. Então a salvação pertence exclusivamente a Deus através de Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Eu vou ler aqui Hebreus 12:2, que diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, ou seja, a vergonha, assentando-se à direita do trono de Deus. Jesus Cristo na cruz, a pior vergonha, né? A pessoa ser levantado numa cruz, mas ele suportou isso, e os nossos olhos fitos nele, por essa fé, somos reconciliados com Deus. Isso é gracioso. Isso é a salvação que vem exclusiva de Deus. Você pode fazer o esforço que você quiser, você não vai conseguir ser salvo. Na dimensão espiritual, não. E eterno com Deus, não, porque a salvação é exclusiva de Deus. O salmista já disse naquele contexto, Davi diz: do Senhor é a salvação. E o versículo 7, versículo 8 do capítulo 3 termina dizendo assim, do Salmo 3: e sobre o teu povo está a tua bênção. Olha, povo de Deus, no contexto de Israel, Israel é o povo de Deus.
e sobre Israel está a bênção de Deus. Na era cristã, o convertido é o Israel espiritual, como Paulo explica lá no livro de Gálatas, está certo? Somos o Israel espiritual. E aqui o salmista diz: e sobre o teu povo está a tua bênção. Então, essa expressão nos dá segurança, pois nós estamos nas mãos de Deus. E dele emana a bênção, e dele vem a vitória de Deus. A vida, tanta vida secular que você nasceu, que você vive, você está vivo porque Deus te permitiu estar vivo aí. E a vida eterna, a salvação, tudo isso é de Deus. Portanto, ele diz: sobre o teu povo está a tua bênção. Então, essa expressão nos dá segurança. Temos confiança nessa verdade, porque é do Senhor que vem a vitória. Agora, eu queria que você entendesse. Desde ao longo da história, o povo judeu tem sido guardado, né? As pessoas tentam destruir os judeus. Aí você pega a história, vai, caminha aí. Você vai vendo. Hoje, agora mesmo, em guerra, lá tentando destruir Israel, continua sendo assim o tempo todo. Mas é a nação que, desde que existe esse povo, como nação está desde 1948, tá certo? Mas como povo de Deus existe desde que foi estabelecido o povo de Deus que foi lá em Abraão, escolhido por Deus. Não se acaba, porque a bênção de Deus está. Entenda, querido, olha. E o cristão verdadeiramente convertido, a bênção convertida a Cristo pela fé, também ele está guardado e fortalecido, e ele tem essa segurança de Deus agora na pós-modernidade, na era cristã, porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, que ele diz que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é segurança em Deus. Amém? Eu queria que você entendesse isso, tá certo? Mas também deixa eu te dizer que eu quero que você entenda, não confunda a vitória em Cristo, não significa ausência de luta, tá certo? Tem luta sim, mas a vitória no Senhor é garantida e é certa. Portanto, nós já triunfamos em Cristo, já temos a vitória em Cristo. Não confunda, meu irmão, prosperidade, teologia da prosperidade com vitória em Cristo. Não confunda vinda abundante em Cristo com dinheiro, não. Tem tanto o cara do Banco Master, quanto dinheiro ele não tinha aí, não tem ainda tem que devolver, né? Quanto dinheiro não tinha aí? Cadê? O infeliz preso, está lá. Por quê? Porque não é dessa abundância que Deus está falando. É abundância de paz, de tranquilidade, de segurança, de saber que é uma vida eterna. Há uma garantia de uma vida eterna, uma segurança. E segurança aqui também. A morte física só me alcançará no dia em que o meu Deus, que é o Deus pessoal, não estou falando com orgulho, vaidade, mas é com compreensão. Eu preciso entender que Ele é o meu Deus pessoal, é o Deus coletivo, é o Deus de toda a humanidade, no sentido de soberania, mas Ele é Deus especial daqueles que creem nele e têm essa confiança, dos que são chamados, segundo Ele mesmo, como foi o povo de Israel, como é todo aquele que crê no dia de hoje. Isso é muito rápido, mas que você possa entender isso. Eu vou ler aqui Efésios 2, do 6 ao 8, que diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. A nossa vitória está assegurada em Cristo já. O guardar de Cristo também no dia a dia, sim. Ah, pastor, e se um bandido lhe atirar e lhe matar, Deus não guardou? Eu já estou guardado em Cristo. A morte física é inerente a todo ser humano. Não é apenas disso que eu estou lhe ensinando. Eu estou lhe ensinando de valores eternos. E nisso a vitória já está plenamente estabelecida, porque Cristo venceu na cruz quando ele disse: tudo está consumado. Deus te abençoe. Tenha uma boa terça-feira. Temos oração aqui, hoje às 19h30. Vem aqui se juntar a nós, orarmos juntos, clamar a Deus, adorar, louvar, pedir ao Senhor, agradecer. Temos muito motivo de agradecer, temos muitas coisas para pedir, certamente. E o nosso Deus é um Deus de bênção,
é um Deus de vitória e vai te abençoar. Creia.